Olá, voltando aqui para gravar mais um vídeo, iniciando o capítulo 11 do Evangelho. Vou fazer 2 vídeos desse capítulo. Hoje eu vou falar sobre o amor ao próximo, que o título é Amai o seu próximo como a si mesmo. É difícil, né? É difícil a gente viver o Evangelho, eu entendo isso. Algumas pessoas comentam, né? É muito difícil, tal. Realmente é muito difícil. A gente vai precisar de muitas outras encarnações, né? Para alcançar o que Jesus pediu para nós. Jesus era assim, mas ele sabia como nós éramos. E quando Jesus disse, amai o seu próximo como a si mesmo, de novo, né, gente? O que ele queria é que a gente perdoasse sempre. Que eu sempre falo isso porque isso fala no Evangelho inteiro, na Bíblia, né? Quem tem o hábito de ler a Bíblia sabe, está sempre lendo, sempre vendo isso. E qual que é a dificuldade que nós temos? Hoje, nós vemos muitas pessoas falarem, né? Ah, eu gosto mais dos animais do que do ser humano. A humanidade é um caso perdido, umas coisas assim. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque eu prefiro acreditar que a pessoa fale da boca para fora. Porque quando Jesus falou no próximo, ele falou, ele falou da humanidade inteira, porque nós humanos somos uma família grande que vai, né? Vamos de trás para frente, né? Todos nós humanos somos uma família. Depois tem assim os continentes, né? Que as pessoas são de um jeito aqui, de outro ali. Depois nos continentes tem os países que as pessoas desse país agem de uma forma, do outro agem de outra forma. Dentro dos países, dentro do Brasil, nós vamos ver o Brasil, nós temos vários estados. Dentro dos estados, às vezes nós temos hábitos diferentes. Dos estados vêm as cidades, né? Das cidades vêm os bairros, dos bairros vêm os quarteirões, as ruas, e vem a família consanguínea, ou as famílias formadas, que são os casais. Então, dentro da família, o que eu sempre falo? Qual que é o treinamento que nós temos que ter? Não dá para a gente amar a humanidade inteira igual no patamar que nós estamos, porque nós estamos em evolução. Lembra que eu falo sempre que a Terra é um local de prova e expiação, que agora que nós estamos começando, ensaiando aqui a regeneração, né? Já estamos, mas estamos ensaiando aqui, lembra que eu falo isso? Então eu sempre falo, amar o próximo como a mim mesmo, eu começo amando o próximo como a mim, dentro da minha família. Esse é o melhor treino que nós fazemos. Que nós temos que amar os nossos. Primeiro, quando a gente nasce, a gente ama os nossos pais, os nossos irmãos. Então, primeiro são os pais, depois os irmãos. Aí nós vamos crescendo, aí nós aprendemos a amar os nossos amigos. Tem as interações, né? Tem aquelas pessoas que a gente gosta muito. Aí nós aprendemos um outro tipo de amor, que é o amor mais carnal, assim, que são as pessoas que vão namorar, vão casar, vão ter filhos. E aí nós vamos entender o amor além do nosso, né? Aí nós vamos amar uma outra pessoa mais do que nós nos amamos, que são os nossos filhos. Então, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Quem ainda não tem, um dia vai saber. Quem optou por não ter filho não vai saber o que significa isso, fica para a próxima, fica para a próxima encarnação. Então, quando Jesus dizia isso, ele queria que nós tratássemos o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Porque se eu tenho uma dificuldade e gostaria que alguém me atendesse nesse problema, me ajudasse a resolver esse problema, né? Eu também tenho que fazer isso pelo outro. Mas Jesus nunca disse que nós devemos sustentar o outro.
até nessa parte aí, tem uma parte que fala aquele trecho da Bíblia, de todo lugar que tem, né? Dai a César o que é de César. Mas quando Jesus disse isso, ele não quis dizer que as pessoas tinham que tirar de si para dar o dinheiro para o César e para toda a turma dele lá viver, né? Viver muito bem e as pessoas passarem necessidades, que é o que as pessoas se apegam nessa frase, né? Dai a César o que é de César. Mas ele foi assim, foi uma saída pela tangente ali também, né? Porque na verdade as pessoas queriam colocar ele numa situação difícil com o César. E ele optou por falar isso, não que ele quis fugir da raia, quis se acovardar, mas ele quis mostrar para eles: vocês aceitaram. Então, se vocês aceitaram ver que o César cunhassem as moedas, colocasse a foto dele aí, então é dele, entendeu? Então, o que Jesus quer é que nós aprendamos assim a valorizar o que nós conquistamos e a ensinar as pessoas a valorizar o que elas têm também. E não pegar o que é do outro e não permitir que o outro pegue o que é nosso. Nós temos que ter essa força também. E quando ele fala o seu próximo, o nosso primeiro próximo, eu fui trazendo, fui puxando de lá para cá. E os animais? Tem pessoas que dizem: eu amo mais os animais do que os humanos, a humanidade não tem mais jeito, tal, tal. Então, essa pessoa, se ela falar da boca para fora, tá tudo certo. Mas se ela realmente pensar assim, ela é porque ela está muito aquém, né, de onde deveria estar. Ela precisa rever, ela precisa ser acolhida, essa pessoa precisa ser cuidada para que ela possa entender que o próximo dela é o ser humano e não o animal. O animal, ele é próximo, as plantas são próximas de nós, né? Os nossos bens materiais são próximos de nós. Mas pensa bem, a gente, para salvar um filho, para salvar alguém, um familiar nosso, nós não daríamos tudo que nós temos de material? Nós daríamos. Então, o que é mais importante? É o lado material ou o lado humano? Nós permitiríamos que um filho nosso morresse para salvar um cachorro? Nós não faríamos isso. Então, assim, o nosso próximo é primeiramente a humanidade. E nessa ordem que eu falei, né? É por isso que nós temos família, é por isso que o ser humano vive aí junto, né, com os familiares. Então é porque é daqui para lá e não de lá para cá. E quanto ao amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos prestar muita atenção se nós estamos nos amando realmente, ou se nós fazemos algo que nos compromete, que nos traz dissabores, sabe? Porque se nós estamos fazendo isso, é falta de amor próprio. Então, uma pessoa que não consegue se amar o suficiente para amar o outro, vai ser complicado ela amar o próximo. Então, se ela for amar o próximo como ela se ama, ela não vai ser uma boa pessoa, não vai ser uma boa companhia para o próximo, ela não vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo. E essa pessoa tem que ser ajudada. Não é no sentido exato, né? Eu tô falando grosseiramente. Por quê? Porque se eu tenho alguém próximo de mim, seja parente, seja amigo, seja lá quem for, que eu percebo que ela não está se amando, a minha obrigação é ajudar essa pessoa. Porque se eu me amo o suficiente, eu tenho que amar essa pessoa a ponto de ajudá-la, a ponto de tirar essa pessoa de onde ela está. Então, vou encerrando por aqui e sempre assim disponível para tirar as dúvidas. Eu faço um resumo bem resumido, que é proposital para as pessoas pensarem nisso, né? E entenderem em que patamar estão.
Até a próxima!